Bem-vindos ao canal Cinecultura, o espaço onde a gente revela as histórias mais marcantes e muitas vezes escondidas por trás das estrelas que você pensa conhecer. Quando falamos em Karate Kid, é impossível não lembrar do mestre Miyagi, sábio, calmo, paciente, um verdadeiro guia de vida para milhões de pessoas no mundo inteiro. Mas e se eu te dissesse que por trás daquele mestre quase perfeito existia um homem quebrado, lutando todos os dias contra o vício, a dor e os próprios fantasmas? Pat Morita conquistou Koshihut, o coração do público, mas travava uma batalha silenciosa que o acompanhou até o fim. E para entender como esse ator transformou o sofrimento em arte, precisamos voltar às suas origens e descobrir a verdadeira história por trás do eterno Miyagi. Antes de continuar, já te faço um convite especial. Se você gosta de conhecer histórias intensas como essa, entra agora no nosso grupo exclusivo do WhatsApp. O link está aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. Lá você vai ter acesso a conteúdos e curiosidades que não aparecem aqui no canal. E mais, quero saber quem realmente está conectado nessa história desde o começo. Então, comenta agora aqui embaixo a palavra mestre. Vou olhar os comentários e quero ver quem são os verdadeiros fãs que ficaram comigo até o fim desse vídeo. A história de Pat Morita começa em 1932, no interior da Califórnia, em meio a campos de terra batida e colheitas que sustentavam milhares de imigrantes. Ele era filho de japoneses que sonhavam com uma vida melhor nos Estados Unidos, mas que, como tantos outros, só encontraram trabalho duro, preconceito e condições de vida quase desumanas. Enquanto seus pais passavam dias inteiros colhendo frutas e vegetais sob o sol escaldante, o destino de Pat foi ainda mais cruel. Aos 2 anos de idade, um diagnóstico devastador mudou completamente sua infância: tuberculose espinhal. Uma sentença que naquela época praticamente equivalia a viver preso em um corpo quebrado. Os médicos o imobilizaram em uma maca ortopédica e assim Pat passou os 9 anos seguintes. Em vez de brincar nas ruas, correr ou ir à escola como as outras crianças, sua realidade era o cheiro de desinfetante, o frio dos hospitais e a dor constante das cirurgias e moldes de gesso. A infância dele foi um corredor de hospital, mas em 1943, quando completou 11 anos, surgiu uma esperança. Os médicos decidiram tentar uma cirurgia experimental na coluna, arriscada, dolorosa, sem garantias. Era tudo ou nada, e contra todas as probabilidades funcionou. Pela primeira vez em quase uma década, Pat Morita conseguiu dar alguns passos sozinho. Aquele menino que já tinha aprendido cedo o que era solidão e resistência voltou a andar. Ele venceu uma das batalhas mais duras de sua vida, mas não imaginava que outras, ainda maiores, estavam esperando logo à frente. Pat Morita mal tinha recuperado a liberdade de andar quando o mundo resolveu se impor uma nova prisão. O ano era 1941. O ataque do Japão a Pearl Harbor mergulhou os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial e com ele veio uma onda de paranoia e ódio que mudaria para sempre a vida de milhares de famílias. Mesmo sendo cidadãos americanos, os imigrantes japoneses e seus descendentes foram tratados como inimigos dentro do próprio país. Bastava ter traços orientais para ser acusado de traição, espionagem ou simplesmente para ser rejeitado pela sociedade. Pat tinha apenas 11 anos quando foi arrancado de casa junto com seus pais e levado para um campo de concentração no deserto do Arizona. Imagine a cena. Depois de passar quase toda a infância confinado em hospitais, ele acreditava que finalmente teria uma chance de viver em liberdade, mas em vez disso foi colocado atrás de cercas de arame farpado, cercado por guardas armados e pelo ódio que crescia nas ruas. Seu único crime era ter nascido com ascendência japonesa. Ali naquele campo, Pat aprendeu cedo que injustiça não vinha apenas da doença, mas também dos homens. Enquanto outras crianças viviam sua infância entre jogos e risadas, ele conheceu o gosto amargo da rejeição, o peso do preconceito e a dor de ser tratado como estrangeiro em seu próprio país. Quando a guerra terminou e os campos foram fechados, Pat saiu de lá com algo que nenhuma cirurgia poderia curar: a sensação de não pertencer a lugar algum. E esse vazio o acompanharia pelo resto da vida. Quando a guerra terminou e os campos de concentração foram desativados, a família Morita tentou
tentou recomeçar a vida em Sacramento, Califórnia, mas mesmo livres, ainda carregavam o peso do preconceito. Ser japonês naquele período era quase uma condenação e, por medo ou necessidade, eles tomaram uma decisão difícil. Abriram um restaurante, mas o anunciaram como chinês. Era a única forma de sobreviver em um país que ainda não aceitava completamente suas origens. Pat cresceu dentro desse restaurante. Enquanto seus pais serviam pratos que nem faziam parte da sua cultura, ele sonhava com algo maior. Queria estudar, entrar na faculdade, construir uma vida diferente. Mas os sonhos custam caro e os Morita mal conseguiam pagar as contas. Assim, Pat deixou os estudos de lado para trabalhar ao lado da família, entre mesas, pratos e panelas. Dentro de casa, a situação também não era fácil. O pai, exausto da vida dura e marcado pelas próprias frustrações, afundava-se cada vez mais no álcool. Foi com ele que Pat teve seu primeiro contato com a bebida. Ainda adolescente, começou a beber, repetindo um ciclo que, sem saber, o acompanharia por toda a vida. Apesar das dificuldades, Pat tentou seguir em frente. Casou-se 2 vezes, tornou-se pai de várias filhas e buscava, de alguma forma, equilibrar o peso da família, os sonhos que se afastavam e aquele vazio interno que parecia nunca se preencher. Mas, entre os pratos servidos no restaurante e as responsabilidades que cresciam, algo dentro dele ainda insistia em buscar outro caminho. Pat queria mais. Ele queria rir e fazer os outros rirem também. Mesmo preso à rotina pesada do restaurante da família, Pat nunca deixou de alimentar um sonho secreto, encontrar um caminho que desse sentido à sua vida. E foi no humor que ele encontrou essa saída. Nas poucas horas de folga, começou a se arriscar em pequenos palcos de bares locais, fazendo stand-up comedy. No início, não tinha material próprio. Pat simplesmente copiava piadas de outros comediantes e adaptava como podia, apenas para arrancar algumas risadas. Mas, diferente das piadas, o que não era copiado era o seu carisma. Ele tinha uma presença única, um jeito desajeitado, mas encantador, que prendia a atenção da plateia. Aos poucos, foi ganhando confiança. Passou de apresentações quase improvisadas para uma voz própria, transformando suas experiências difíceis em histórias engraçadas. Ele mesmo dizia, em tom de piada, era isso ou lavar pratos pelo resto da vida. E esse talento não passou despercebido. De apresentações pequenas em bares, Pat foi conquistando convites maiores, até conseguir espaço em programas de variedades que estavam entre os mais assistidos da televisão americana. Pela primeira vez, milhões de pessoas podiam vê-lo através da TV. Ali, diante das câmeras, Pat Morita deixou de ser apenas o filho de imigrantes que trabalhava em um restaurante. Agora, começava a ser reconhecido como artista, e esse seria apenas o primeiro passo para a virada que mudaria sua vida. O grande salto de Pat Morita veio no início dos anos 70, quando recebeu uma ligação que mudaria completamente sua vida. O convite era para participar de uma sitcom chamada Happy Days. A série tinha uma proposta simples, mostrar de forma nostálgica a juventude dos anos 50 nos Estados Unidos. Mas, apesar de promissora, a audiência começava a cair na segunda temporada e os produtores estavam desesperados por um personagem novo que conquistasse o público. Foi aí que Pat entrou em cena como Arnold, o dono excêntrico do restaurante, onde os protagonistas se reuniam. Curiosamente, o personagem já existia no universo da série, mas nunca havia aparecido em tela. Era apenas uma voz sem rosto. Pat deu corpo, alma e muito humor a Arnold. Para compor o personagem, criou um sotaque inspirado nos cozinheiros chineses que trabalhavam com seu pai no restaurante da família. O resultado foi caricato, exagerado, mas extremamente engraçado. O público se apaixonou de imediato. As piadas funcionavam, o carisma transbordava e, pouco a pouco, Happy Days foi resgatada do fracasso. A série não só continuou no ar, como se transformou em um dos programas mais assistidos da televisão americana. De repente, Pat Morita não era apenas um comediante tentando espaço. Ele havia se tornado um rosto querido, reconhecido e celebrado em todo o país. Porém, junto com o sucesso, também vieram as críticas. Muitos questionavam o fato de um ator japonês interpretar um personagem chinês, reforçando estereótipos que a comunidade asiática já começava a rejeitar. Para alguns, Arnold era um símbolo de humor. Para outros, um lembrete doloroso de como Hollywood tratava atores de origem oriental. Ainda assim, Pat conseguiu algo inegável. Ele salvou Happy Days da extinção
e, pela primeira vez, tinha um espaço fixo na cultura pop americana. O garoto que crescera entre preconceitos e limitações médicas agora era um dos personagens mais adorados da TV. No auge da popularidade em Happy Days, Pat acreditou que finalmente tinha chegado sua hora de brilhar sozinho. Ele já não queria ser apenas o personagem coadjuvante engraçado, queria ser o centro das atenções, o protagonista. Foi então que recebeu uma proposta que parecia irrecusável: estrelar sua própria série, chamada Mr. T and Tina. A ideia era ousada para a época. Um pai japonês extremamente tradicional, contratando uma babá americana para cuidar de seus filhos. A produção prometia ser inovadora, um choque cultural recheado de humor, que poderia transformar Pat no primeiro astro asiático a liderar uma sitcom nos Estados Unidos. Mas o sonho durou pouco. A série foi um desastre completo. As críticas foram impiedosas. A audiência despencou e apenas 4 episódios chegaram a ser exibidos antes de o programa ser cancelado. Aquela que deveria ser a grande chance de sua vida acabou se transformando em uma de suas maiores decepções. Pat ficou devastado. Abandonar Happy Days, o papel que havia lhe dado fama e estabilidade, por um fracasso tão grande, foi um golpe profundo em sua carreira e em sua confiança. Ele decidiu se afastar de tudo e foi morar no Havaí, tentando escapar da pressão e da frustração. Mas a realidade logo bateu à porta. Sem convites, sem grandes oportunidades, Pat voltou a aceitar qualquer tipo de trabalho. Stand-up em bares pequenos, participações rápidas em comerciais, papéis irrelevantes em produções de segunda linha. Era como se tivesse voltado à estaca zero. E nesse período sombrio, o álcool, que já o acompanhava desde a juventude, voltou a se tornar seu refúgio mais constante. O mesmo vício que havia herdado do pai e que parecia controlado nos anos de sucesso, agora retornava com mais força, preenchendo os vazios deixados pela carreira em declínio. Pat Morita, que tinha chegado tão perto de se consolidar como um astro da televisão americana, agora via sua trajetória escorrer pelas mãos, como areia no vento, mas o destino ainda guardava para ele uma nova oportunidade, uma chance que mudaria sua vida para sempre. Quando parecia que sua carreira estava à beira do esquecimento, uma nova oportunidade surgiu, mas não foi nada fácil conquistá-la. Em meados dos anos 80, Hollywood preparava um filme sobre um adolescente frágil que aprende karatê com um mestre improvável. Esse projeto se chamava The Karate Kid. Pat ficou interessado no papel do sábio mentor, mas foi imediatamente descartado pela produção. Para os estúdios, ele ainda era Arnold, o dono do restaurante de Happy Days, um personagem engraçado demais, caricatural demais, para ser levado a sério como um mestre de artes marciais. O diretor chegou a cogitar nomes lendários, como Toshiro Mifune, mas havia um problema. Ele parecia mais um samurai do que o professor humano e acessível que a história precisava, determinando a provar que podia ser Miyagi. Pat insistiu em fazer testes, enfrentou a desconfiança do estúdio, a descrença dos produtores e até a resistência de parte da própria equipe. Mas, quando entrou em cena ao lado de Ralph Macchio, tudo mudou. Havia algo mágico na relação entre os dois. Eles se entendiam apenas pelo olhar, como se já fossem mestre e aluno de verdade. Essa química natural foi impossível de ignorar. O ponto decisivo veio em uma cena de teste que nem entrou na versão final do primeiro filme. Miyagi coloca Daniel de joelhos durante um treinamento intenso. Pat entregou tudo naquele momento: seriedade, autoridade, emoção. O diretor John Avildsen ficou impressionado e perguntou: quem é esse homem? Foi assim que Pat Morita finalmente conquistou Ryu, o papel que mudaria sua vida. E o resultado foi além de qualquer expectativa. O público se encantou com o Sr. Miyagi, calmo, silencioso, sábio e humano. Ele não era um herói musculoso ou um mestre imbatível, mas alguém que transmitia força através da serenidade e da experiência. A cena em que Miyagi aparece embriagado, relembrando a morte da esposa durante a guerra, foi um momento inesperado para um filme juvenil sobre artes marciais. Ali, Pat mostrou uma vulnerabilidade tão profunda que arrebatou o coração do público e da crítica. O impacto foi tão grande que ele recebeu uma indicação ao Oscar de melhor ator coadjuvante em 1985. De coadjuvante cômico a indicado ao maior prêmio do cinema, Pat Morita tinha encontrado finalmente o papel da sua vida. Com Karate Kid, ele deixou de ser apenas mais um ator em
Hollywood para se tornar um verdadeiro ícone mundial. Após o estrondoso sucesso de Karate Kid, Pat Morita se tornou um rosto querido em todo o mundo. O Sr. Miyagi havia conquistado não apenas o público jovem, mas também adultos e críticos. E Hollywood passou a abrir portas que antes pareciam fechadas. Mas, como acontece com muitos atores marcados por um personagem inesquecível, essa bênção também virou uma prisão. Durante anos, os papéis que chegavam até ele eram quase sempre variações da mesma fórmula: o mestre asiático sábio, silencioso, conselheiro. Ainda que Pat fosse grato por poder continuar trabalhando, era evidente que os estúdios o enxergavam apenas através do filtro de Miyagi. Para adoçar a indústria, ele não era Pat Morita, ele era o mestre Miyagi. Mesmo assim, conseguiu provar mais uma vez seu talento fora da sombra do karatê. Em 1985, protagonizou o filme de televisão Amos, no qual interpretava um cuidador em um asilo. O papel exigia sensibilidade e força dramática, e Pat brilhou tanto que foi indicado ao Globo de Ouro e ao Emmy. Era a prova definitiva de que ele era um ator completo, capaz de muito mais do que os estereótipos lhe permitiam. No campo pessoal, a vida também parecia ganhar novos contornos. Em 1994, Pat se casou novamente, primeiro em Las Vegas e depois em uma cerimônia íntima no Havaí. Ao lado da nova parceira, acreditava estar finalmente vivendo um recomeço. Mas, ao mesmo tempo em que comemorava a vida pessoal, enfrentava sérios problemas financeiros. Divórcios anteriores e más decisões o haviam deixado em situação delicada. Por isso, aceitou retornar ao papel de Miyagi em The Next Karate Kid, ao lado de uma jovem Hilary Swank. Só que esse retorno tinha um peso diferente, já debilitado pelo alcoolismo e por dores constantes. Pat não tinha condições de realizar as cenas de luta. Muitas vezes, precisava ser substituído por dublês, limitando-se a diálogos e gestos simples. O filme, que deveria ser uma celebração, acabou revelando o quanto sua saúde já estava comprometida e também o quanto sua vida financeira estava por um fio. Assim, a volta ao personagem que o consagrou foi, ao mesmo tempo, um reencontro emocionante e uma dolorosa lembrança de que Pat Morita lutava contra inimigos ainda maiores fora das telas. Por trás do sorriso e da imagem do sábio Miyagi, a realidade era devastadora. Durante mais de 12 anos, Pat Morita não conseguiu passar um único dia sem beber. O álcool se tornou uma presença silenciosa e constante, um companheiro que ele carregava desde a juventude e que, aos poucos, começou a cobrar um preço altíssimo. No início, ele acreditava controlar o vício. Pat tinha orgulho de nunca ter chegado embriagado a um set de filmagens, de nunca ter esquecido uma fala ou colocado em risco uma produção. Mas com o passar do tempo, seu corpo começou a dar sinais claros de que não suportava mais. As dores aumentavam, sua energia diminuía e cada nova gravação se tornava um desafio físico. Hollywood, implacável com atores que envelhecem e ainda mais dura com artistas de origem asiática, começou a fechar as portas. Os papéis de destaque já não chegavam. O que restava eram pequenas participações, personagens esquecíveis, convites que serviam apenas para pagar as contas. Pat, que um dia foi indicado ao Oscar, agora aceitava qualquer coisa para continuar sobrevivendo, mas dentro dele havia um desejo não realizado. Por anos, tentou convencer produtores, roteiristas e até Ralph Macchio de que a saga de Karate Kid merecia um verdadeiro encerramento. O plano de Pat era simples, mas poderoso: fazer um último filme em que Miyagi aparecesse já velho e doente em seus últimos dias de vida e, ao lado de Daniel, seu eterno aluno, se despedisse do público de forma digna e emocionante. Esse projeto teria sido a sua redenção, sua maneira de transformar sua dor em arte mais uma vez. Mas ninguém em Hollywood acreditou na ideia. Para os estúdios, Miyagi já estava esquecido e para muitos produtores, Pat Morita já não era confiável. E aí o alcoolismo, que durante anos parecia não afetar seu trabalho, agora manchava sua imagem. O sonho de Pat nunca saiu do papel e isso o machucou profundamente, porque no fundo, o Sr. Miyagi não era apenas um personagem, era a representação de tudo
tudo o que ele sempre quis ser na vida real, respeitado, digno e lembrado por algo maior do que seus erros. Os últimos anos de Pat Morita foram marcados por fragilidade e pela luta perdida contra o alcoolismo. Sua saúde já estava seriamente comprometida e, mesmo assim, ele continuava tentando trabalhar, como se atuar fosse a única maneira de manter sua identidade viva. Em 2005, uma oportunidade especial surgiu, uma grande homenagem ao elenco original de Happy Days, a série que havia aberto tantas portas para ele. Mas em vez de celebração, esse reencontro acabou revelando a triste realidade. Pat mal conseguia sair da cama do hotel. Quando tentaram gravar sua participação, ele estava desorientado, enfraquecido e completamente dominado pelo álcool. As falhas de fala, o olhar perdido, a dificuldade em se manter de pé, tudo isso deixou claro que aquele não era mais o mesmo Pat Morita que um dia havia feito milhões de pessoas rirem. O material gravado foi descartado e Pat sequer conseguiu participar plenamente do painel especial com os antigos colegas de elenco. Foi uma ausência dolorosa que simbolizava o quanto sua condição já não lhe permitia celebrar nem mesmo as próprias conquistas. Poucos meses depois, em 24 de novembro de 2005, Pat Morita faleceu em sua casa aos 73 anos. Oficialmente, a causa da morte foi registrada como natural, mas todos que conheciam sua história sabiam a verdade. Décadas de alcoolismo haviam destruído seu corpo, debilitando-o até não resistir mais. Aquele homem que havia inspirado o mundo como o Sr. Miyagi, que transformou sofrimento em sabedoria nas telas, partia deixando uma mistura de tristeza e admiração. Tristeza pelo fim que encontrou, mas admiração pelo legado que construiu. Apesar de todas as dores que carregou, a vida de Pat Morita foi marcada por extremos, da dor dos hospitais e dos campos de concentração, à glória de um Oscar, do riso fácil dos palcos de stand-up, ao silêncio pesado da solidão. Ele conheceu tanto a escuridão quanto a luz, e mesmo quebrado por dentro, conseguiu criar um personagem que se tornou eterno. O Sr. Miyagi não era apenas um mestre de karatê, ele era um guia espiritual, um símbolo de paciência, dignidade e respeito. Para milhões de pessoas ao redor do mundo, Miyagi representava a voz que acalmava, o mentor que todos queriam ter, o exemplo de sabedoria em tempos de dificuldade. E de certa forma, esse personagem deu a Pat algo que ele nunca teve na vida real: reconhecimento, carinho e respeito. Se Hollywood acabou se esquecendo dele nos últimos anos, o público nunca esqueceu. Até hoje, frases como lustrar, polir continuam vivas, e a figura do mestre Miyagi é lembrada como um dos maiores ícones da história do cinema. Pat Morita nos deixou em 2005, mas seu legado continua presente em cada fã que ainda se emociona com suas lições, porque no fim das contas, ele provou que é possível transformar dor em arte, fraqueza em inspiração e sofrimento em algo belo e inesquecível. E se você chegou até aqui, eu tenho 2 convites especiais para você. Primeiro, entra agora no nosso grupo exclusivo do WhatsApp. O link está aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. Lá você vai encontrar conteúdos que não aparecem no canal, além de participar de conversas e curiosidades exclusivas. E segundo, quero saber quem realmente acompanhou essa história até o fim. Então comenta agora aqui embaixo a palavra karatê. Vou estar de olho nos comentários e quero ver quem são os verdadeiros fãs que carregam com orgulho a memória de Pat Morita e do eterno Sr. Miyagi.